Alô a todos os usuários do sistema Omega Play. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 26 de maio de 2021, para falar a respeito de uma atualização que foi disponibilizada para todos nesse dia e que seria importante deixar frisado algumas alterações, porque pode ser que alguns usuários possam ter dificuldades devido a algumas alterações sobre a forma com que o sistema trabalha no modo automático. Para poder falar a respeito do que teve de diferença, eu vou exibir aqui como era na versão anterior, né, para que todos possam relembrar sobre como funcionava o modo automático. O sistema automático ele existia aqui nessa tela principal, simplesmente um display onde informava o status atual do sistema, ou seja, o modo manual, no caso aqui. E nas configurações, o locutor ele podia vir aqui, ver no modo de operação, se estava marcado um manual. A chave de alteração entre modo manual e automático era através de marcar um ou outro item aqui, no caso dessa tela. E mesmo que o usuário clicasse sobre automático, se não houvesse uma programação ou uma automática pré-cadastrada aqui com sua lista carregada ali na programação musical, ou então uma programação autônoma, automática autônoma, com período, igual nós podemos ver aqui, que existe uma programação diária, que inicia às 12 horas e termina às 23, usando um perfil musical. O nome do perfil que a gente está usando, sertanejo gospel, no intervalo, de hora certa, tudo com essa questão qual perfil foi selecionado. Se o usuário marcasse a opção aqui automático, o sistema ao chegar aqui aos 10 minutos, vamos dizer assim, eu marco aqui automático e vou aguardar, ele só iria entrar no modo automático quando ele chegar ao próximo minuto, que aí ele vai verificar que está no modo automático e ele inicia a programação, como estão vendo que ele iniciou. Vou dar um pause aqui para que possa, depois vou parar e vou botar o modo manual, para que eu possa estar explicando um pouco mais. Então, por que o sistema entrou no modo automático aqui na versão anterior? Porque nós tínhamos uma lista pré-definida aqui como autônomo. Então, ele estava dentro de um período, então ele entrou no modo automático. Mas, caso não houvesse essa programação definida anteriormente pelo programador musical, o modo automático aqui de nada valeria. Ou seja, você definiria automático, mas o sistema não entraria no modo automático porque não existia uma programação musical definida. Quais são as alterações agora? Vou mostrar um pouco do que mudou no Omega Play na versão que foi disponibilizada hoje. Se observarmos na tela principal aqui, vamos perceber que aquele status simplesmente que era mostrar o sistema passou a ser um botão, um slider, ou seja, a gente arrasta ele para cá, ele vai sair em modo automático ou manual. Tá? Então ele é um botão de ação. Nas telas de configurações, onde existe o modo de operação, podemos observar aqui que não temos mais aquele item em que marcamos as bolinhas ou automático ou manual como era antes. Então, por exemplo, temos a mesma programação prévia aqui, autônoma no caso, definida das 12 às 23, só que surgiu um novo item, uma grade padrão autônoma agora. O que significa isso? Ou seja, se eu vir hoje, como que o locutor iria colocar a rádio dele no ar? Para o modo automático. O sistema agora ele passa a pensar da seguinte forma: a partir do momento que o locutor definir que o sistema deve entrar em modo automático, ele não vai mais aguardar a virada do minuto, como era anteriormente, mas sim imediatamente. Então, você pode observar aqui que 55, 56, eu vou deixar passar do horário, ou seja, se fosse no modo anterior, se eu definisse automático lá, ele iria esperar só na hora dos 16 horas e 8 minutos. Mas se eu arrastar aqui agora, ele já vai assumir imediatamente. Ele assumiu imediatamente já a programação automática. Eu vou definir aqui no modo manual novamente e vou dar o stop aqui para parar essa música que começou a tocar. Então, assim, a ação ela é imediata. Por que o sistema entrou no modo automático? Porque nós tínhamos uma programação automática autônoma definida entre o período das 12 às 23h59. E se não houvesse essa programação, como o sistema iria agir, sendo que eu estou dando um comando para que ele entre no modo automático?
Eu vou entrar aqui na programação musical e vou pegar aquela programação que nós temos lá do meio-dia até as 23h59 e vou excluir ela, né? Ou vou colocar aqui para ela, só para não excluir ela, vou colocar ela para começar às 18 horas, por exemplo, que ela vai deixar de aparecer lá no sistema Omega Play na parte da locução. Então, ou seja, que nós atualizarmos essa tela aqui, já vai dentro de alguns segundos ele vai atualizar aqui e não vai ter mais essa programação. O que mudou também lá na programação para que a gente possa verificar? Observe que nessa tela onde nós fazíamos a autônomo, aqui apareceu um novo item agora que é ativar o modo automático ao iniciar esta programação. O que significa isso? Se chegasse o horário lá do sistema e o locutor, por exemplo, aqui no Omega Play, ele não tivesse marcado, deixa eu voltar para a versão anterior aqui, se o locutor não tivesse marcado aqui, estivesse no modo manual, mesmo que começasse às 12 horas aqui, ele achava que talvez saía da rádio e deixava achando que ia começar às 12 horas. Mas se ele não marcasse a bolinha aqui automático, o sistema não iria entrar no automático. Tá? Então, esse item foi colocado agora nessa atualização, justamente porque quando der às 18 horas, se eu marcar essa opção e deixar ela definida, quando for 18 horas, o sistema, mesmo que ele esteja no modo manual, ele vai passar a assumir o automático. Da mesma forma como era feito na prévia, quando nós íamos gravar uma programação, por exemplo, eu quero gerar uma programação de músicas aqui, e eu quero que ela, na hora de gravar aqui, ele me perguntava que eu quero que essa programação ela seja carregada em um horário definido. Marquei essa opção e ao carregar essa programação o sistema deverá entrar em modo automático. Existia essa opção somente na prévia, agora ela existe também na autônoma. Então, ao carregar, quando der o horário de start, né, de início dessa programação, o sistema, mesmo que ele esteja em modo manual, ele vai assumir e vai entrar no modo automático, né? Uma outra coisa que foi adicionada nessa tela de programação, principalmente na hora que você vai gravar uma prévia aqui, é essa opção de já verificar quais são as programações que já existem definidas, né? Antes o locutor, o programador musical que precisava fazer isso, ele tinha que ir lá na tela de configurações e verificar lá no modo de operação quais eram as que já tinham para que não pudesse conflitar os horários. Essa versão ela ficou muito mais inteligente, agora o sistema ele não conflita mais, mesmo que o locutor, o operador aqui, ele tente colocar horários conflitantes, ele vai dar uma mensagem, ou ele vai unir as duas, ou ele vai criar um item e vai abreviar uma outra, ou ampliar o período de um término, mas enfim, ele não vai mais dar esse tipo de conflito. Então isso também mudou, já ficou mais prático aqui para que o operador possa verificar, né? E voltando à questão da autônoma que eu estava dizendo, eu tirei ela da autônoma aqui. Se nós formos no Omega Play, né, vamos verificar que agora ela começa somente às 18 horas. Nesse caso, como nós estamos no horário das 16h11 aqui, se eu definir para entrar no modo automático, né, o sistema parte do princípio que ele tem que entrar no modo automático, né? Essa é a diferença. Mas como se ele não tem uma programação vigente. Por isso foi criada essa questão da grade padrão. Então, ao arrastar para cá e definir como automático, você vai vir uma questão para o operador. Qual programação musical deseja tocar? A programação atual, ou seja, essa que está carregada aqui, porque às vezes o locutor ele vai definir uma grade de músicas aqui de 1 ou 2 horas aqui, porque talvez tenha uma programação que vai entrar às 18 horas, como é o nosso caso. Ele colocou aqui 2 horas de música para tocar nesse intervalo até que a outra programação possa entrar. Então ele vai sair da rádio agora, ele vai clicar nessa opção para que possa tocar aquela grade aquela programação que ele programou manualmente aqui na tela, ou ele pode usar uma grade padrão. O que é grade padrão? A grade padrão é uma grade que é definida quando você vai fazer uma programação automática e usa para poder processar as músicas lá na grade. Você pode definir entre elas, as que você já tem cadastrada na rádio, que já usava anteriormente, você pode definir uma padrão. Então eu falo assim, eu quero que seja essa grade aqui, a grade pop rock, ela seja padrão, né? Essa mensagem aqui que está aparecendo agora é porque nunca foi definida por uma grade padrão. A partir do momento que eu defini que essa grade aqui, a sertanejo, ela vai ser a grade padrão,
né, ela sempre será grade padrão. Então, quando eu for utilizar ali novamente e eu definir que é grade padrão, ele já vai assumir como essa. Caso o operador ou o programador musical queira trocar, ele pode ir lá pelo sistema, no sistema musical, onde é feita a programação. Eu cliquei nela e viu que ele já assumiu. Entrou no modo automático. Então ele vai ficar... www.omegasistema's.com.br que não atrapalha a minha voz. Né? Então eu defini manual aqui. Ele já assumiu automaticamente até que entre uma programação diferenciada. Caso não, ele vai continuar no modo autônomo. O que muda também? Exemplo. Digamos que chegou às 23h59, o programador musical ele ou esqueceu de criar uma nova programação, ou tanto prévia quanto autônoma, e o sistema está, à meia-noite vai acontecer de parar a rádio. Né? O sistema agora ficou mais inteligente nesse sentido. Então, se por acaso, ao definir aqui, chegou às 23h59, o sistema não tiver mais programação, ele vai automaticamente, ao sair dessa automática autônoma que tinha sido definida, ele vai assumir a grade padrão, que no caso aqui é sertanejo, e vai continuar tocando a programação. Novamente no automático, né? Tinha definido para ele fazer isso. Então, enfim, o que mudou? Essa questão, né? Como eu estava dizendo lá, se precisar depois alterar a grade padrão, podemos vir aqui na parte musical e definir. Ó, temos as grades e temos aqui que essa grade sertanejo ela é a grade padrão. Aí eu quero que agora as melhores músicas seja a grade padrão. Definir ela como padrão. Não, já existe uma definida. Deseja tornar essa a nova grade padrão? Sim, já assumiu. Né? Aí está falando que não existe música nessa categoria. Então, ele já dá um aviso também que não vai ter música nessa categoria. Então não é bom, ele já voltou novamente a grade padrão para o sertanejo. Tá? Então, assim, essas são algumas alterações que tiveram, né, além de outras alterações e melhorias que essa versão ela disponibilizou, mas eu achei interessante gravar esse vídeo para que pudesse aí, talvez não gerar confusões aí na hora de fazer a programação automática. Então, quando for fazer um autônomo Omega Sistemas, tecnologia ao seu alcance. Acesse www.omegasistemas.com. Agora está definido. O que ele vai... para que não pudesse talvez gerar essas confusões, então, ou seja, definiu aqui nessa programação, quero que ela entre automaticamente no horário, define isso como entrar automaticamente no horário. Então sempre ela irá carregar, né, caso contrário ela não vai entrar automaticamente, caso der o horário dela não. Se o sistema estiver no modo manual, ela não vai entrar, só vai obedecer essa questão. Tá? Depois, qualquer dúvida, tiverem alguma dificuldade ou mais dúvidas que não foram sanadas através desse vídeo, eu peço que, por favor, entre em contato com o nosso setor de suporte técnico, estaremos à disposição através dos canais que nós temos disponíveis no Fale Conosco no nosso site. Desde já agradeço, obrigado a todos.